TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Nós estamos com muita alegria aqui em Lisboa, em tarefas espíritas de palestras sobre a vida e a obra de Chico Xavier, com quem mantivemos uma amizade de 21 anos. E desde muito cedo somos de uma família espírita da cidade de Pedro Leopoldo, a família Machado, que é a família materna, que conviveu com Chico desde a infância dele. E nós, desde muito cedo, tínhamos notícias sobre Chico Xavier e viemos a conhecê-lo com 19 anos de idade, no dia 15 de outubro de 1981. Desde então, passamos a conviver com ele em Uberaba, cidade onde ele residia, e mantivemos uma grande amizade, especialmente focando a nossa tarefa na divulgação da mensagem espírita cristã, na edição de livros da sua Lavra Mediúnica. Eu sei que tem uma nova editora, que é a Vinha de Luz, que se dedica única e exclusivamente a editar novos, inéditos livros de Chico Xavier. É assim, não é verdade? É verdade. É interessante que desde quando passamos a trabalhar com ele na tarefa do livro, sempre chegou às nossas mãos um material inédito. Inicialmente a nossa tarefa se desenvolveu na União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, na década de 80 e 90, e depois que Chico desencarnou, nós não imaginávamos que iríamos encontrar novos e importantes materiais inéditos da sua psicografia. E passamos a receber muitas cartas, muito material, famílias que haviam guardado, como por exemplo a família Joviano, e decidimos fundar a editora Vinha de Luz, que é o departamento editorial da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Que você fundou. Sim, nós fundamos, a família nos procurou logo depois da morte de Chico, da desencarnação de Chico em 2002, né? E nós então nos propusemos a preservar a casa onde ele morava, reformando-a, naturalmente adaptando-a para o recebimento do público e transformando-a num centro de referência à vida e à obra de Chico Xavier, que funciona até hoje com reuniões públicas nos domingos às 18 horas. Quando ele desencarnou, Chico, ele deixou-nos 412 ou 15 obras, mais ou menos, não foi? Na verdade... Mas a partir daí, muitíssimas mais foram aparecendo, graças especialmente a si. E já vai em 490 e tal, se não me engano. O número correto é o seguinte, porque nós fizemos a classificação na casa de Chico Xavier de todas as obras. No momento do desencarne de Chico Xavier, que foi em 30 de junho de 2002, Exato. Já haviam editados 439 livros. Sim? Sim. É porque a relação que normalmente circula na internet, ela está faltante de alguns títulos. Bastantes. Então, o número exato de obras publicadas quando Chico estava em vida é 439. E de lá para cá, que já se passaram mais de quase 13 anos, mais de 13 anos, nós já chegamos ao número, várias editoras publicaram livros, materiais inéditos, entre as quais a editora Vinha de Luz, e chegamos agora em 2015 ao número de 493, sendo que em outubro lançaremos mais um título, aumentando esse número para 494 livros. E ainda bem que boa falta nos fazem todos eles. Todos são de grande ensinamento. Exatamente. De grande aproveitamento às nossas reflexões. Exatamente. Geraldinho, bom, depois disto é quase despiciente perguntar quem foi Chico Xavier para si e qual a sua importância para o mundo em geral, principalmente para o mundo globalizado de hoje em dia, não é? Eu penso que é enorme, mas gostava da sua opinião. Chico Xavier, para mim, foi tudo.
Eu digo que ele foi pai, foi mãe, foi avô, o ente querido que me ensinou a amar Jesus, que eu não conhecia, a verdade é essa, e que nos transmitiu notícias e certezas muito grandes sobre a continuidade da vida além do túmulo, né? Tantos foram os fenômenos comprobatórios da realidade do mundo espiritual que presenciamos ao seu lado durante 21 anos de amizade. Agora, é interessante que quando eu comecei a conviver com ele, eu tinha 19 anos, a maioria do meu contato com ele foi, portanto, entre os 20 e os 30 anos, né? E hoje, com 53 anos de idade, olhando para trás, cada vez mais eu me surpreendo quem era esse homem, né? Porque no fundo ele era muito mais do que nós imaginávamos, porque naturalmente com o nosso amadurecimento, com o estudo das obras dele e dos seus exemplos, a gente vai se apercebendo que o Chico Xavier é e continua sendo um grande apóstolo do Cristo nos tempos modernos. O maior apóstolo do Cristo, O maior. diria eu. O maior. Não é? Eu tenho essa convicção. Eu também. Porque a proximidade dele com Jesus realmente nos impressionava. Quando ele falava de Jesus, ele trazia Jesus para os nossos lados, né? No seguinte sentido, ele nos emocionava, mostrando-nos o quanto Jesus nos ama e continua amando, né? A toda a humanidade. Então a importância de Chico Xavier, a vida dele, esses 92 anos de renúncia, de amor, de caridade, trabalhando em prol do próximo, na consolação, na esperança, no esclarecimento, justamente no momento crucial da transformação planetária, que é o momento da transição da Terra de mundo de expiações e de provas para o mundo em regeneração. Eu acredito sinceramente que hoje ele faz e continua fazendo um trabalho importantíssimo de ser o apóstolo do Consolador nesses momentos da transição. E tendo convivido tão intimamente com Chico, é evidente que tem inúmeras histórias que nos pode contar. Dê-nos alguns exemplos. Olha, é até difícil isso, porque Chico Xavier era uma surpresa atrás da outra, né? A gente convivia com ele e a naturalidade com que ele se comunicava com os espíritos e a naturalidade com que os fenômenos ocorriam, né? Era tamanha que a gente ficava surpreso, não era nada previsível estar do lado de Chico Xavier, porque a gente estava sempre ali aprendendo com ele alguma coisa nova. Eu pessoalmente tenho um caso que ocorreu conosco que me marcou muito. Foi durante uma sessão pública de psicografia do Chico no Grupo Espírita da Prece. Eu estava com minha esposa Eliana e normalmente o irmão dela residia com o Chico, era o Vivaldo da Cunha Borges, que fazia a diagramação de todos os seus livros. E neste dia, normalmente a gente ia com o Chico, a gente se hospedava com o Chico, ia com o Chico para as sessões do Grupo Espírita da Prece, acompanhava o Chico durante todas as reuniões públicas e ele nos convidava a sentar ali na mesa perto dele, onde estava o Carlos Bacelli, a Márcia Bacelli, eu me sentava, a Eliana e tudo, para o comentário do Evangelho enquanto ele psicografava, né? E a reunião, como você sabe, começava às 8 horas da noite pontualmente e ia até de madrugada, às vezes 3, 4 horas da manhã, às vezes até 5 horas da manhã, e o Chico psicografando ininterruptamente. Mas eu achei estranho que normalmente a gente sentava de um lado da mesa, próximo dele, e neste dia ele pediu que eu e Eliana nos sentássemos na cabeceira da mesa, oposto a ele. Eu fiquei um pouco triste na hora, porque a gente ficou longe, né? Mas se ele pediu, a gente haveria de ter uma razão. E eu fiquei muito impressionado, porque a reunião começou e tanto eu quanto a Eliana, sem uma razão aparente, nós caímos num choro convulsivo.
convulsivo, e as lágrimas saíam dos nossos olhos, mas não havia em nós nenhuma razão para aquele choro, né? Não entendíamos o que estava acontecendo, mas chorávamos convulsivamente. Era uma dor estranha à nossa vida, mas sentíamos aquela dor, né? E o Chico demorou muito a psicografar, psicografou várias mensagens, e normalmente acontecia dele receber, ele mesmo fazia questão de ler essas mensagens. Então, neste dia, quando ele começa a ler essas mensagens, era uma mensagem de um espírito que havia se suicidado, um espírito da cidade, um rapaz da cidade de Curitiba, que havia programado o próprio suicídio, né? E o interessante é que antes do Chico começar a ler esta mensagem, ele enxugou o rosto, como ele fazia, tomou um chá quente, olhou para nós e fez assim com o polegar, como quem diz, depois eu te explico, né? E depois, aí ele leu aquela mensagem extremamente emotiva. Lá estavam presentes os pais do jovem suicida, e na mensagem o rapaz suicida pedia aos pais que não continuassem com o processo contra a noiva dele, como se ela tivesse o assassinado, porque isso não era verdade, e que de fato ele havia cometido o ato extremo, havia calculado o ato do suicídio. Ele tinha uma farmácia em Curitiba, ele tomou os remédios da morte e se trancou dentro da farmácia sexta-feira à noite, de forma tal que ninguém achasse o corpo em tempo. E aí ocorreu que nós fomos então para a casa do Chico, depois da reunião, e eu então perguntei a ele: Chico, o que é que aconteceu? Não é, que choro foi esse que eu e Eliana tivemos? Aí ele nos explicou o seguinte, que pela deficiência física dele, que ele estava doente, ele não tinha condições de receber o espírito do suicida, que se o espírito do suicida se aproximasse dele, provavelmente ele iria desencarnar. Então que Emmanuel colocou o espírito do suicida entre eu e Eliana, né, longe da presença de Chico, e que o espírito de Emmanuel tirava da mente do espírito a história e transmitia para o Chico escrever. Interessante. Muito interessante. Bom, haveria muito mais para nós conversarmos, mas o tempo de que disponhamos chegou ao fim. Agradecemos imenso a sua disponibilidade para esta pequena entrevista e esperamos, sinceramente, que volte muitas mais vezes ao nosso país, porque é muito importante a sua mensagem sobre Chico e a vivência que teve com ele. Obrigada, Geraldino, e até breve. Muito obrigado, Rosarinho. Eu é que agradeço o carinho de você.